dia, bom dia. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Quero louvar a Deus aí por mais uma semana que se inicia, né? E com a permissão do Senhor, né? Com a permissão do céu. Se não é pela permissão dele, não estaríamos aqui de pé. Você aí trabalhando, né? Com saúde, enfim. Eu gostaria nessa manhã de poder partilhar com você uma meditação que Deus colocou no meu coração já há alguns dias atrás, né? E eu tenho certeza que, assim como falou ao meu coração, eu acredito que vai falar ao seu também. Quero aqui deixar registrado, né? Você que ainda não é inscrito no canal, né, Palavras de Fé e Esperança, que você possa se inscrever lá, visitar, ir lá no YouTube, pesquisar lá, você vai achar. Nós temos ali alguns vídeos que são meditações ali rápidas, né? Para trazer reflexão para mim, para você. De repente, talvez acerca de algum momento, de alguma coisa que você esteja vivendo, e você está pedindo uma resposta, e de repente está aí, né, a resposta, né? Vai lá, visita lá, se inscreva lá, dá lá um joinha, né? E o que a gente sempre também passa nos vídeos, né? Que após você assistir a meditação, você possa encaminhar para 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas que você conhece, que você de repente aí na sua mente, no seu coração, entende que precisam ouvir isso. Com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo instrumentos na mão de Deus, evangelizando, porque o objetivo do canal é esse, é evangelização, né? Evangelizarmos pessoas que precisam de Jesus acima de tudo, tá bom? Então nessa manhã eu gostaria de partilhar com você. Estou aqui dentro do meu carro, na rua, trabalhando, e eu parei agora por esse instante, né? O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Eu gosto muito de anotar, né? Gosto muito de escrever, e eu gostaria de partilhar com você essas coisas que Deus colocou no meu coração. Amém? Então nessa manhã eu quero partilhar com você sobre duas coisas. A primeira, duas palavrinhas essenciais aí, que elas estão aí o tempo todo, dia a dia, né, na nossa vida, circulando, tentando entrar, tentando morar, né? E aí, através do que você vai ouvir, você vai determinar qual dessas duas elas estão aptas a residir, a morar na tua vida, e qual dessas duas não faz parte. Amém? Então nessa manhã eu queria partilhar com você sobre estabilidade e instabilidade. Repetindo: estabilidade e instabilidade. Tem diferença, não é a mesma coisa. O que é estabilidade? É a qualidade daquilo que é estável, sólido e que demonstra firmeza e equilíbrio. Instabilidade é a inconstância, condição do que não é instável e nem permanente. Amém? Então, estabilidade é aquilo que demonstra firmeza e equilíbrio. Instabilidade é uma inconstância, é a condição que não é instável e nem permanente. Amém? Esses dois pontos estão todos os dias, em todo o tempo,
diante de nós, muitas vezes ou por permissão divina, Deus permitindo, ou por situações proporcionadas por nós mesmos. Ok? Então, vamos entender, vamos compreender que existem ocasiões que Deus permite e ocasiões que nós criamos. Quando é permitida por Deus, eu citei aqui, eu apontei aqui 3 pontos. Primeiro, para que a gente possa aprender. Aprender o quê? Sempre nós estamos aprendendo algo. Das circunstâncias, das adversidades, dos momentos que a gente enfrenta, das tribulações, enfim. Sempre existe algo ali necessário para a aprendizagem. O problema é que nós não atentamos para isso. Quando nós passamos por um momento delicado, tribulado, desesperador, nós nos deixamos levar por este momento e deixamos de lado aqui um ponto, o aprendizado. O que Deus deseja querer de mim que eu aprenda diante dessa circunstância. Então, primeiro ponto, aprendizado. Segundo ponto, Deus, estou falando aqui de quando é um momento que Deus está na direção. Ele quer que a gente aprenda algo. Segundo, Ele quer nos forjar. Ele quer forjar a mim e quer forjar a você. Entendeu? Lá a palavra de Deus, eu vou citar aqui um versículo que você vai entender o porquê dessa questão do forjar. E terceiro, ensinar a outros. Passar adiante. Então, como eu disse, tem uma referência aqui que Paulo, ele diz na palavra, em 2 Coríntios, capítulo 1, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta no celular. Calma que vai abrir, né? E em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, do verso 3 ao verso 6: Bendito seja o Deus e Pai de todo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Tá entendendo aí? 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Amém? Então aqui nesses 3 versículos se enquadra isso que eu acabei de falar aqui para você. O aprendizado, a forjação e o ensinamento para outros que daqui um pouco vão passar pelo que nós passamos. E com qual finalidade? Aí entra o terceiro ponto aqui. Deus vai preparar um momento para que você aí que está assistindo este vídeo, possa ser esse instrumento na mão de Deus para poder trazer este consolo que essa pessoa está necessitando e precisando. Amém? Então, por isso que é importante, eu falei aqui no princípio sobre a questão do canal, né?
Deus, este instante, está usando a minha vida para gravar esse vídeo. Deus vai usar você para transmitir este vídeo. E assim nós, daqui um pouco, você também vai orientar a pessoa para que ela possa também assistir e passar para 5 pessoas que ela conhece e assim sucessivamente, entende? Então é isso, esse é o propósito. Aí Deus colocou no meu coração uma situação, porque a gente tem que também pautar uma situação aqui, biblicamente, à luz da palavra. E eu fui buscar, eu poderia escolher aqui vários textos, eu tenho várias citações que se enquadram dentro deste contexto que nós estamos falando aqui de estabilidade e instabilidade, né? Então, eu peguei ali Gênesis 22. O que diz aquele texto ali do verso 1 ao 19? Ali fala sobre uma situação que Deus criou na vida de Abraão. Quem conhece a história sabe que Deus chegou e pediu o que para Abraão? Deus começa no versículo dizendo ali que ele estava provando a Abraão. E qual foi o propósito da prova na vida de Abraão? Deus pede o que para Abraão? Deus pede o seu filho, né? Deus fala assim, olha, você vai me dar o seu filho como sacrifício, né? Ele não titubeou de momento, de imediato. E acredito que também durante todo o decorrer deste processo, né, ele não titubeou. E eu acredito que Abraão, ele fez valer a estabilidade, não a instabilidade, a inconstância. Vou pegar aqui o ponto, inconstância. Porque Abraão, ele não era inconstante, ele estava ciente e certo do que estava acontecendo e de quem estava direcionando ele a tal propósito. Então olha aqui, ó, nesse contexto todo eu resumi aqui alguns pontos. Primeiro, Deus colocou o coração de Abraão à prova. Preste bem atenção nisso. Deus colocou o coração de Abraão à prova. Coração, eu costumo dizer que é o cofre, é onde a gente vai sempre depositando ali emoções, alegrias, tristezas, frustrações, tudo, ódio, mágoa, ressentimento, perdão, né? Tudo. É o depósito. Todo dia você faz um depósito ali nele, naquele cofre, chamado coração. Por isso que a palavra também ela nos ensina. Isso aqui é um chamado à atenção que Deus ele dá para mim e para você. Está lá em Jeremias 3, verso 9. Ele diz ali, enganoso é o coração. O que ele está querendo dizer? Ó, esse cofrinho seu aí, ele pode te abandonar, viu? Ele não é confiável. Ele pode te fazer perder. Tem muitas pessoas, agora eu estou falando aqui para cristão, que sabe de tudo isso que eu estou falando, tá até careca de saber, mas não pratica e age pelo coração e não por direção. E aí sofre, porque não esperou a direção do céu, não esperou a direção de Deus, né? E aí sofre. Então Deus está falando com você nessa manhã. Deus ele prova o coração de Abraão. 2, outro ponto. Abraão de bate-pronto obedeceu, cumprindo tudo que Deus havia determinado. Ele não titubeou. Ele não criou dúvida no seu coração, porque ele entendeu que quem estava falando era Deus. Deus mandou, eu obedeço. As bênçãos da obediência, a palavra ela nos dá ali uma série de ensinamentos. Deuteronômio 28, ali do 1 ao 15, fala ali sobre bênçãos acerca da obediência. Mas do 16 ao 68 fala ali sobre bênçãos, ou melhor, maldições da desobediência. Entendeu? Então você leia lá Deuteronômio 28, né? Ele obedeceu. Abraão sabia que para atender o que Deus determinava era sinal que algo estava para acontecer, que os seus olhos ainda não estavam vendo. É isso que nós precisamos compreender. Quando Deus fala,
para você fazer algo não existe. Existe um algo lá na frente que você ainda não está vislumbrando. Deus ainda não está visível aos teus olhos. Mas no mundo espiritual, Deus está querendo abençoar você, Deus está querendo ensinar você, Deus está querendo te livrar. Deus quer te ensinar, Deus quer abençoar a tua vida, ou te livrar, ou alguém da sua casa, ou alguém da sua família. Sensibilidade para a gente entender. Amém? Vamos lá, correr aqui. Ele preparou tudo para sacrificar para Deus. Sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício nada mais, nada menos é tudo aquilo que exige de nós. Se não exige de você, não é sacrifício. É aquilo que te custa. Se não te custa, não é sacrifício. Eu costumo dizer, é oferta. Mas se mexe com você em todos os níveis, sejam eles emocionais, psicológicos, principalmente espiritual, é sacrifício. Mexeu com Abraão. Entendeu? Então, olha aí, ó. Sacrifício envolve dedicação. Quando você está disposto a sacrificar, tem que ter dedicação. Segundo, esforço. Esboçar esforço, empenhar esforço. O melhor. Entrega. Né? Entregar. Você tem um coração disposto a entregar? E amor. Né? Principalmente amor. Então ele fez e estava disposto a fazer. Por quê? Deus mandou. Né? Deus mandou. Eu procuro dia após dia pautar minha vida nesses princípios de Deus mandar e de ser obediente, né? E pronto. E a gente vai provando ali, vivenciando a graça, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e por fim as bênçãos de Deus, né? E para terminarmos aqui, se Deus diz faça isso e você tem a convicção que Deus falou com você, pode ir com fé, segurança, sem duvidar que Ele vai te honrar. Ele honrou Abraão. Ele foi lá, seguiu Abraão, preparou tudo e na hora que ele ia levantar a faca, o cutelo, o punhal, ou o que você quiser entender que seja aí, que ele ia fazer para fincar no coração do seu filho aquela promessa que Deus deu lá atrás, lá em Gênesis 15, quando Deus falou que ia fazer ele pai de nações, ia dar um filho para ele, enfim, tudo está lá na palavra. O anjo do céu desceu, não sei que anjo que é esse, se é Gabriel, se é um anjo lá que foi escolhido por Deus, enfim, isso não interessa. Mas o mensageiro, o anjo de Deus, desceu até onde ele estava e disse assim: não toque no rapaz, porque Deus viu que você é um cara fiel e não ia poupar nem o seu próprio filho. Deus já conhece o seu coração, né? Que coisa linda isso. Diz ali o texto também, para finalizarmos, que quando ele ouve o anjo ali, Deus prepara ali a provisão. Mas o legal de tudo isso é saber que lá atrás, quando ele estava subindo para o monte, ele disse para os seus servos: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos, preste atenção, subiremos, sacrificaremos e voltaremos. E vemos aí uma conjugação verbal, a última, nós, plural, não foi singular. Ele estava convicto que ele ia voltar com o filho dele. Amém? Então aconteceu. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, como Deus vê na minha vida e vê na sua. Amém? E ele teve a vitória e Deus ali ainda disse ainda mais: estou na obrigação de abençoar a você, Abraão, porque você não me negou o seu filho. Quando a gente faz tudo isso bonitinho, dentro do padrão, dentro do que Deus quer, obedecendo a sua voz, seguindo os princípios, agindo dentro da direção de Deus, a gente vai ouvir o que Abraão ouviu. Me sinto na obrigação de te abençoar.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa meditar nisso e, como eu disse, transmita, repasse para pelo menos 5 pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja. Fique na paz, fique firme, fique na fé, fique com Deus, fique bem e Deus te abençoe.